Olá, meu nome é Marcelo, eu sou o criador da DigiFactory. Quero explicar para vocês o que é esse projeto da DigiFactory, né? Mas para isso eu preciso contar um pouco da minha história. É bom que vocês ficam me conhecendo também. Vamos lá. Eu sou economista, lá nos meados dos anos 90 ali, eu me formei, trabalhava no mercado financeiro, trabalhei ali durante os 2, 3 anos, não me sentia muito à vontade, não era aquilo que eu queria, apesar de ter me formado em economia. Na verdade, na época que eu tive que escolher ali que faculdade que eu ia fazer, era muito jovem ainda, tinha 17, 18 anos. Naquela época só queria pegar onda, o que eu gostava de fazer era surfar, não estava preocupado em seguir carreira, mas, por outro lado, eu sabia que eu não ia ser surfista profissional, que eu não ia viver daquilo, que eu tinha que arrumar alguma coisa para fazer, né, e que eu tinha que me formar em alguma coisa, não importa o quê. E escolhi economia na época. Na época a inflação era muito alta, aquelas notícias faziam parte do cotidiano de todo mundo, e eu falei, vou entender esse negócio, vou fazer economia. Tudo bem, me formei, fui trabalhar no mercado, não me senti à vontade ali, apesar de ter trabalhado alguns anos ali. E naquela época, 96, 97 ali, a internet aqui no Brasil começou a ganhar uma proporção maior, ser mais falada, eu comecei a me interessar por aquilo, vi que aquilo ali tinha um potencial de crescimento legal, e o que eu fiz? Eu me inscrevi num curso de HTML da PUC, aqui do Rio. Fui lá, fiz o curso, né? O curso, na época, era bem básico ainda, bem inicial. A gente usava o bloco de notas do Windows para criar código lá do zero, né? Criar as páginas do zero. Não tinha editor de HTML nem nada ainda. E comecei a criar minhas primeiras páginas de internet ali. Um negócio assim, bem simplesinho. E aí, comecei a me interessar mais por aquilo. Comecei a achar mais interessante, comecei a querer aprender mais. E aí fiz um curso de Visual Basic. Depois aprendi algumas linguagens de programação, aprendi bancos de dados, enfim, virei desenvolvedor. Saí do mercado financeiro e comecei a trabalhar com produção de internet, intranet, multimídia, essas coisas. Final dos anos 90, eu tive a oportunidade de participar da abertura de 3 empresas diferentes. Naquela época não se chamavam startups, se chamavam empresas.com. Tá? Na verdade, faz até sentido, né? Que a realidade era tão diferente naquela época do que é hoje em dia, que não tem nada a ver dar o mesmo nome. Tá? Naquela época você tinha pouquíssimo conhecimento e muito investimento, né? Ou seja, aquilo era uma coisa nova, ninguém tinha experiência naquilo ali. Então, não tinha uma base de conhecimento que a gente pudesse usar como referência, como parâmetro. E por outro lado, tinha muita gente querendo investir naquilo ali, que aquilo ali tinha um potencial de escala muito grande. Então, eu participei logo de 3 empresas de uma vez, né? E hoje em dia, como é que é? É diferente. Existe muito conhecimento, uma base sólida de conhecimento do que você deve fazer, do que não deve fazer. E, por outro lado, o investimento existe também, mas ele é bem mais restrito. Ele só está disponível para quem está muito bem preparado. Naquela época, eu participei dessas 3 empresas e eu vim levando uma delas até bem pouco tempo. Eu fiquei com ela durante 15 anos. Essa empresa ela prestava serviços de internet e multimídia, basicamente para empresas do setor de construção civil, mercado imobiliário. Então, meus clientes eram construtora, incorporador, bancos de investimentos, algumas poucas imobiliárias. Enfim, esse era o meu mercado. Eu criava soluções de internet, de multimídia para essas empresas. E fiquei com ela durante muitos anos. Trabalhava feito cão, feito doido. Às vezes um cara me ligava, Marcelo, vou fazer um lançamento de um condomínio em São Paulo. Na semana que vem eu preciso de site pronto, preciso de, 1.200 CDs para quinta-feira. Isso era quarta anterior. Aí virava à noite, trabalhava fim de semana direto, mas entregava lá o trabalho do cliente. Trabalhei assim durante muitos anos, vivia bem, né, tinha padrãozinho legal, era confortável, não fiquei rico, mas
levava a vida numa boa. E isso até recentemente, quando surgiu essa crise, né? O que aconteceu? O setor, acho que mais afetado por essa crise foi justamente construção civil, né? Eu tinha um cliente, por exemplo, que ele fazia 12 lançamentos por ano, passou a fazer 0. Não lançava mais nada, acabou. E teve outros clientes que fecharam, tinha cliente que era grande, ficou pequeno, enfim, meus clientes sumiram, desapareceram, e aí eu fiquei muito tempo ocioso, né, sem projeto nenhum. Aí eu falei, bom, preciso inventar alguma coisa, preciso me reinventar, preciso fazer uma coisa nova, porque esse mercado já acabou. E aí comecei a estudar marketing digital, empreendedorismo, inovação, fiz vários cursos online aqui no Brasil, do exterior, li vários livros a respeito desses assuntos, e lia podcast, e acompanhava podcasts, via vídeos de empreendedores, enfim. Comecei a estudar aquele negócio. Por quê? Porque eu queria abrir um negócio novo. E dessa vez eu queria abrir sabendo tudo sobre aquilo, que naquela época, lá atrás, eu não sabia nada. Não tinha muito pouca informação disponível, porque não existia experiência na época de internet. Era todo mundo tateando no escuro, né? E hoje em dia não. Hoje em dia é diferente. Existe uma série de informações que você pode usar, né? Uma base de conhecimento sólida, né, sobre empreendedorismo, que na época você não tinha, né? Na época pouco se falava de empreendedorismo, ainda mais digital, na internet. E aí o que aconteceu? Eu comecei a estudar por conta própria para o meu desenvolvimento pessoal, né, para aprender o máximo que eu pudesse sobre aquilo ali. E aí um dia foi um casal amigo meu lá em casa, tá? Esse amigo, inclusive, era um cliente antigo que se tornou um amigo. Tinha uma empresa de engenharia, uma construtora, que fechou por causa dessa crise. Ele abriu um outro negócio, eu estava ajudando ele com o site novo dessa empresa dele. E aí ele chegou, eu estava dando umas dicas lá para ele, né? E ele falou, Marcelo, parece que você entende bem desse negócio. Eu falei, olha, tenho estudado bastante a respeito disso. Aí ele falou, olha, você não tem vontade de dar aula, não? Eu falei, olha, nunca pensei nisso. Aí ele falou, olha, minha mãe tem um curso lá na Gávea, em frente à PUC, e ela dá curso de um monte de coisa. Ela quer criar um curso de marketing digital lá que ela não tem. Te interessa? Eu falei, vamos lá. Aí marquei com ela, com a mãe dele. Fui lá, encontrei com ela, uma pessoa simpaticíssima, super agradável. A gente conversou bastante. Ela falou, Marcelo, vamos fazer? Eu falei, vamos lá. Voltei para casa. Fiz um programa de um curso de marketing digital. Criei as aulas, ela marcou uma turma, fechou a turma. E aí fui eu dar a primeira aula lá. Cheguei lá em pânico. Por quê? Quem me conhece sabe que eu sou um cara meio tímido, meio retraído, assim. Então a perspectiva de nunca tinha dado aula na minha vida, né? Que era uma novidade para mim, um desafio tremendo. Aí eu cheguei lá em pânico, achando que vai ser um mico danado, nossa, vai ser horrível, as pessoas vão odiar esse negócio. E cheguei lá, foi uma surpresa para mim, que as pessoas gostaram muito. Eu via o sorriso das pessoas com aquelas informações que elas estavam recebendo. Tem uns cases muito interessantes, informações que as pessoas nem sonhavam que existia aquilo. E eu vi a reação das pessoas. As pessoas estavam gostando realmente daquele negócio. E, para surpresa maior minha, eu adorei a experiência. Não foi, sabe, fiquei super à vontade de conseguir dar aula numa boa. E as pessoas gostaram muito, e eu também. E aquilo ali foi um momento assim de revelação para mim. Eu falei, caramba, é isso que eu quero fazer. Quero ajudar as pessoas a conseguir um futuro melhor, a melhorar seus negócios, enfim, a empreender, qualquer coisa. Quero ajudar as pessoas a fazer alguma coisa. Se as pessoas gostam do que eu estou fazendo, maravilha, vou levar adiante. Então, finalizei aquele curso, eram 6 dias, de 2 horas por dia, total de 12 horas. A gente fechou aquela turma, o pessoal foi até o final, gostou bastante. E logo depois, a dona lá do curso, mãe desse meu amigo, me ligou. Marcelo, fechei outra turma, pode? Vamos embora, vamos nessa. Fiz outra turma. Mais uma vez o pessoal gostou muito.
gostou, o feedback foi bem bacana. Eu falei, cara, é isso, fechou, é isso que eu quero fazer, né? Agora, o curso presencial, ele é muito limitado, né? Porque você está limitado a um número pequeno de pessoas que estão disponíveis naqueles horários, naquele local, naquele momento, né? Então, não é todo mundo que tem disponibilidade para isso. Então, você está muito restrito a pequenos horários. Eu falei, pô, vou fazer isso online, eu sou um cara de internet, vou criar esse curso na internet. E foi isso que eu fiz. Aí, na hora de pensar esse curso, eu falei, olha, não quero fazer um curso de marketing digital porque já tem um monte, não quero concorrer com ninguém. Quero fazer uma coisa diferente. O que eu posso diferenciar? Aí procurei entender mais ou menos qual é a necessidade das pessoas, né? E eu percebi o seguinte, que lá atrás, quando eu comecei, quando eu fui escolher a faculdade que eu ia fazer, quando eu fui abrir minha primeira empresa, eu não tinha conhecimento nenhum, meu conhecimento era zero. Por quê? Nem as escolas, nem as universidades te dão um conhecimento a respeito de empreendedorismo, de inovação, de criação de valor, de preencher uma necessidade de um cliente. Nenhuma delas te dá esse tipo de informação. Então você entra no mercado, você entra para empreender sem formação nenhuma. Você sai da universidade sem esse tipo de informação. Você sai da universidade com conhecimento técnico específico numa determinada área. Direito, engenharia, medicina, arquitetura, mas só. Nenhuma dessas universidades te ensina a empreender, a conhecer o cliente, a saber quais são as necessidades dele, pesquisar mercado. Nenhuma, praticamente nenhuma, só de marketing. De marketing, tal. Eu não fiz marketing, não posso dizer exatamente como é que funciona, mas acredito que de marketing faço. Mas fora essa, nenhuma das outras te dá esse tipo de informação. E nesse curso que eu dei presenciais, tinha de tudo. Tinha engenheiro, tinha arquiteto, tinha dono de imobiliária, tinha dono de restaurante, tinha dentista, tinha professor, tinha coach, tinha gente dos mais variadas áreas, das mais variadas profissões. E o curso atendia a todas elas de alguma forma. Tá? Todos se beneficiavam com aquelas informações de alguma forma. E eu pensei o seguinte, eu quero criar um curso que seja como se fosse uma bússola para quem está começando, para quem está decidindo o que vai fazer na faculdade, ou para quem está saindo da faculdade, vai iniciar uma carreira. Não que eu vou dizer o que você vai fazer, não tenho essa pretensão de jeito nenhum, não teria nem como fazer isso. Mas, por outro lado, eu quero te dar um conhecimento que você não vai ter na sua escola e não vai ter na sua universidade. Nenhum dos dois vai te dar. Eu quero te dar o conhecimento que eu não tive lá atrás. Hoje eu penso, se eu tivesse começado lá atrás com o que eu sei agora, seria totalmente diferente. Eu teria feito escolhas totalmente diferentes. Mas, eu não posso começar de novo, mas eu posso ajudar pessoas que estão começando agora e que não têm esse conhecimento ainda. Então, no zero, como eu estava lá atrás. Então, o curso é exatamente sobre isso. Então, por exemplo, se você quer empreender, eu vou te dar alguns tipos de informação. Por exemplo, uma que você não deve deixar de saber. Essa informação é vital para qualquer empreendedor que vai começar um negócio. Essa informação é importantíssima. A informação é essa, é a seguinte: 80% das empresas fecham nos seus primeiros 5 anos. Isso é fato, não estou inventando nada disso, não é coisa da minha cabeça. Isso é um estudo do Sebrae que lá afirma, olha, 80% das empresas fecham nos seus primeiros 5 anos. Isso é fato, é inquestionável. Aí você fala, pô Marcelo, eu estou pensando em empreender, você já vem com banho de água fria desse? Né? Eu falei, olha, não é um banho de água fria, eu não quero que você desista. Pelo contrário, eu quero que você entre nesse negócio sabendo que pode dar errado, porque eu quero que você faça parte dos 20 lá que deram certo. Com certeza aqueles 20 lá, eles sabem disso. E qual é a consequência? Eles se preparam melhor.
Eles, sabendo que o risco deles é muito grande, eles têm uma preparação melhor. Então, qual é a diferença de, muitas vezes, a diferença entre um cara que dá errado e um cara que dá certo é que esse cara que deu certo, ele se preparou melhor. Ele sabe que o jogo ali é complicado, que é difícil, que ele não vai encontrar moleza. Os obstáculos são grandes. Você tem ali muita coisa jogando contra, né? Impostos, governo, legislação, mercado, né? Tudo meio que joga contra. Você tem que superar isso tudo, todas essas dificuldades. É complicado. Aliás, empreender não é para qualquer um. Você tem que ver se você quer realmente empreender e por quê. Qual é o motivo que você quer empreender? Você quer ter horário livre, fazer teu horário? Não é bem assim, não. Eu trabalhava, e até hoje, trabalho sábado, domingo, feriado, não tem essa. Não tem essa de, escolho meu... Qualquer hora é hora. Minha esposa fala, você não chega do trabalho nunca. Você está sempre trabalhando. Mesmo que eu esteja em casa, eu estou sempre trabalhando. E é verdade. Mas eu gosto. Enfim, então não é para qualquer pessoa. Empreender, você quando trabalha numa empresa, você é parte de um todo, né? Você é a soma de vários esforços que levam a empresa numa direção. Então você ali faz parte de um conjunto. Se todo mundo trabalha bem, a empresa vai bem, você vai junto. Você é parte de um todo. Quando você é um empreendedor, você é o todo. Tudo depende única e exclusivamente de você. Se você não for bem, sua empresa vai mal, né? Então, sua responsabilidade é muito maior. E quando você trabalha numa empresa, você tem seu horário de 9 às 5, às 6, às vezes tem gente que sai mais tarde, sai às 7, mas você sai. E no sábado e domingo você está lá em casa, numa boa. Quando você trabalha numa empresa, não, você não tem horário. Eu cansei de virar à noite, cansei de trabalhar sábado e domingo, e além disso, você tem a responsabilidade. Você tem a responsabilidade pelos seus pagamentos, que só dependem de você. Você tem que pagar funcionários. Eu tive 26 funcionários. E tem que pagar esse turno. Você tem que pagar condomínio. E é complicado. Às vezes, o caixa está curto, no final de ano, enfim. Você tem que gerenciar isso tudo numa boa. Você é responsável por isso. Tá? Bem verdade, quando eu tive 26 funcionários, eu não era responsável pela área financeira, era desenvolvimento de negócios. Mas estava ali, junto com o meu sócio ali, que era financeiro, tinha que quebrar a cabeça junto com ele. Então, uma coisa que você tem que saber, se você é empreendedor, é que 80% dos negócios dão errado. Porque você tem que se preparar. Às vezes, é o que eu falei agora, a diferença entre o cara que dá certo e o cara que dá errado é a execução. Às vezes o cara que dá certo, ele tinha uma ideia mais ou menos, mas teve uma execução brilhante. Ao passo que o cara que deu errado, às vezes ele tinha uma ideia brilhante, mas a execução dele foi ruim. Então, o que você faz na sua jornada lá que vai fazer diferença lá na frente, a forma como você reage àquelas dificuldades. Então, por exemplo, se você entra lá, você vai empreender. Cria um produto muito legal, as pessoas vão adorar, meu produto é incrível, meus clientes vão morrer de paixão pelo meu produto. Vou lançar, vai ser um sucesso total. Aí o cara lança e é um mico danado, não tem adesão nenhuma, não tem tração nenhuma, ninguém compra. Enfim, por quê? Porque o cara simplesmente ele assumiu da cabeça dele que aquele produto que ele criou satisfazia uma necessidade do cliente dele. Mas ele não perguntou hora nenhuma para o cliente dele, olha, esse produto aqui que eu estou pensando, você acha legal? Você acha que ele te resolve algum problema assim? Às vezes não. Às vezes o cara não está nem aí para aquilo. Né? Isso cansa de acontecer. Porque o cara não se deu o trabalho de conhecer o cliente dele, de estudar o mercado. Né? Então, isso acontece muito. E esse curso, ele é um preparatório para isso. Ele te ensina você a criar um produto perfeito, de acordo com as necessidades do seu cliente. Aí te ensina a pesquisar como é que você faz isso, te ensina quais são os tipos de inovação, te ensina, por exemplo, como é que você pode pegar um produto de mercado que já existe e criar um produto totalmente novo, tá? Criar um mercado novo dentro do mercado que já existe.
tá? Com um produto totalmente diferente. Então, isso é possível. Existem casos, né, vários cases, que demonstram essas possibilidades dentro do curso e que eu acho legal as pessoas saberem, tá? Porque você aprender isso sozinho é muito mais difícil. Se você tiver alguém que fale para você, olha, isso aqui é possível, isso aqui já foi feito, isso aqui dá para fazer, isso aqui você não deve fazer. Então, te dá o mapa da mina ali, vai facilitar muito o teu caminho. Então, o curso é exatamente isso. Aí você também, às vezes, tem aquele cara que ele não quer empreender. Marcelo, mas eu não quero empreender. Não quero criar um negócio. Eu quero trabalhar numa empresa. Tá? Numa startup, numa empresa que tem um potencial de crescimento grande, eu quero ir junto. Ótimo, perfeito. Não tem nada de errado com isso. Boa sorte. Enfim, esse curso pode te ajudar? Claro, pode também. Por quê? Deixa eu explicar. O mercado mudou. A dinâmica do mercado hoje ela é diferente de 20 anos atrás. 20 anos atrás, 30 anos atrás, na época dos seus pais, o que acontecia? A pessoa se formava, entrava numa empresa, trabalhava lá por 20, 30 anos, se aposentava e pronto, acabou. Tudo dentro da mesma empresa. Hoje em dia essa dinâmica não existe mais. Tá? As empresas não têm aquela estabilidade que elas tinham naquela época. As empresas hoje, mesmo empresas muito tradicionais, em mercados muito consolidados, elas estão sempre sob ameaça. Por exemplo, na área financeira. A área financeira é dominada por 5 grandes bancos de varejo. Tá? O que está acontecendo hoje? Surge uma empresa chamada... Caramba, deu branco agora. Minha empresa é um banco digital online. Caramba, esqueci o nome. Um banco digital online que não tem agência. Você abre conta pela internet, tira foto dos documentos, manda pela internet, eles abrem tua conta, você recebe o cartão pelo correio e faz toda a sua movimentação através de aplicativo, caixa eletrônico, e você não tem agência. E também não tem tarifa zero. O Nubank, veio o nome, que é o Nubank. É um dos unicórnios brasileiros, ou seja, uma das 5 empresas brasileiras que valem mais de $1 bilhão. Então, esses casos, o Nubank, ele já tem 3 milhões de correntistas e mais de 5 milhões de cartões de crédito emitidos. Esse cara, ele está tirando clientes desses bancos grandes. E o potencial de crescimento deles é enorme, ele não cobra tarifa. Né? Então, ele tem um potencial de crescimento muito grande ainda. E ele vai incomodar esses bancos grandes. Então, esses bancos grandes, eles querem o quê? Querem trazer pessoas não só sejam boas naquilo que elas fazem, né, que façam aquele dia a dia, o feijão com arroz, mas que possam também trazer novas ideias, encontrar novas soluções, criar inovação para encantar seu público e manter aquele público que ele já tem. Então essas empresas, em qualquer mercado hoje em dia, elas buscam pessoas inovadoras, que pensam fora da caixa. Essa expressão virou até meio que clichê, mas é fato. Né? Que é pessoas que possam agregar valor, né, encantar clientes. Isso acontece em todos os setores da economia. Financeiro, educação, transporte, turismo, saúde. Então, todas essas empresas grandes, consolidadas, elas buscam, hoje em dia, inovação para poder competir com essas empresas menores que surgem do nada. E esse curso é exatamente uma somatória de 3 fatores. Empreendedorismo, inovação e marketing digital. Marketing digital por quê? Porque o potencial do marketing digital ele é muito grande. E o Brasil, o fato da gente ter nascido aqui, de certa forma, é uma vantagem enorme. Por quê? Por exemplo, só no Facebook são mais de 130 milhões de usuários ativos. 130 milhões são 2 Franças, são 3 Argentinas, são acho que 16 Suíças. É um mercado muito grande e você consegue atingir esse povo todo através do Facebook, ou de redes sociais, ou de Google, com um investimento muito pequeno. Né? Na época lá que eu tinha as minhas empresas, a gente anunciava botando anúncio na Veja.
Não existia Facebook. O Google, ele já existia, mas não tinha anúncio ainda. Você não conseguia anunciar no Google ainda. E o Google estava começando. Então a gente botava anúncio na Veja, em Buzzdoor, né, atrás de ônibus. E era caro pra caramba. E uma publicidade que não é eficiente como marketing digital. Então é difícil de manter. Sem contar que o público de internet naquela época, no ano 2000, era infinitamente menor do que é o que é hoje. Então as dificuldades eram muito grandes, né? E hoje em dia é muito fácil. E isso que possibilita uma empresa que pouca gente conhece tenha mercado tão grande. Por causa da internet, por causa das redes sociais, por causa do Google. Então você consegue divulgar aquele seu produto, aquele seu serviço, de uma forma muito rápida e muito barata. Então é uma conjunção de 3 fatores importantes: empreendedorismo, inovação e o potencial do marketing digital. Então o curso que eu faço é isso. Ele pretende ser uma bússola para ajudar pessoas que estão iniciando a carreira, né, estão escolhendo uma universidade, que vão escolher em que trabalhar, se querem empreender ou se não querem empreender. Se não querem empreender, vai ser um grande diferencial no currículo em relação às pessoas que não têm esse tipo de conhecimento para qualquer empresa, de qualquer área. Tá? E esse curso pretende ser isso. Pretende ser aquele cara que eu não tive há 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, e comecei do zero, sem saber nada. Tudo que eu aprendi até hoje foi na prática, fazendo cursos, lendo livros, né, vendo a experiência de outros empreendedores. E eu estou querendo trazer isso para você. Então, se você acha que isso pode ter um ganho para você, que isso pode ser interessante, tem o link ali embaixo, você pode clicar ali e ver informações sobre o curso. Se você achar legal, você se inscreve lá. Espero te ver lá no curso qualquer dia desse. Se não quiser, se quiser saber mais, entra lá no meu site, tem uma série de artigos que falam sobre educação, mercado de trabalho, empreendedorismo, marketing digital. Aí você vai conhecer um pouquinho melhor o que eu estou fazendo e, se interessar algum dia, você vai lá e se inscreve no curso. Mas a ideia é essa daí. Eu espero que você goste e espero te ver um dia lá no curso. Ok? Obrigado por assistir o vídeo até agora.